Boa noite, aqui é o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma alegria poder encontrar-me com você neste momento para compartilhar o Evangelho e juntos podemos buscar a Deus em oração. Quero hoje falar para você que Deus está do nosso lado. Deus é com o seu povo. Quero ler um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6, o verso 15, que diz bem assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que palavra poderosa para podermos encerrar a noite e iniciarmos a nossa semana. Uma palavra mostrando que Deus está do nosso lado, que Deus é com o seu povo. É uma história que conta o povo de Deus, ali o servo do Senhor Eliseu e o seu moço, cercados pelas tropas inimigas, e o moço do homem de Deus, aquele servo, levanta-se cedo, ele olha, ele vê aqueles cavalos, ele vê aquelas tropas, e de repente ele é tomado de pavor, de medo, desespero, ele grita: ai, meu Senhor, que faremos? E Eliseu, o homem de Deus, confiante em Deus, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Esse versículo me chama a atenção, porque diz respeito a mim e a você. Quantas vezes nós também tememos as situações à nossa volta. Quantas vezes, a semelhança daquele moço, do homem de Deus, nós olhamos à nossa volta, contemplamos problemas, dificuldades, crises, falta de dinheiro, problemas com a família, com filhos, no casamento, na vida espiritual, na vida emocional. A gente olha à nossa volta e só vê problemas. A gente só enxerga dificuldades, a gente só encontra a nossa volta, nós olhando com os olhos carnais, a gente só olha os problemas, só olhamos para as dificuldades. E muitas vezes isso nos paralisa, isso nos traz desespero. Olhar para os problemas com os olhos carnais nos leva ao pavor, sim. Porque quando nós olhamos para os problemas e olhamos para nós, a gente se vê como somos impotentes, como nós somos frágeis, como somos fracos também. É por isso que o servo do homem de Deus, aquele moço, se sentiu apavorado, ficou com medo, porque ele estava olhando com os olhos carnais. Mas aí o homem de Deus, o servo do Senhor, com os olhos espirituais, ele disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ou seja, Deus está do nosso lado, Deus está a favor do povo dele, Deus está a nosso favor. Como assim, pastor Eliel? Porque o próprio texto vai dizer para nós que Eliseu orou, e ao orar, ele pede a Deus para que abras os olhos espirituais daquele moço. E ele, quando olhou espiritualmente, ele viu que estava cercado, em volta daquelas tropas inimigas, cavalos e carro de fogo. Deus estava com o povo dele, Deus estava com o servo dele, Deus está do nosso lado. O que cabe a nós é olharmos espiritualmente. Abre os olhos espirituais para olhar para a sua família e ver que Deus está guardando a tua família. Abre os olhos espirituais para você ver na tua vida que Deus está guardando você. Os anjos do Senhor, diz a palavra de Deus, acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Diz a palavra do nosso Deus que Ele está conosco. Ele está com a tua casa, na tua família, no teu trabalho, com a tua igreja. É Deus que guarda o seu povo, porque Deus está do nosso lado. O que precisamos é abrir os olhos espirituais, é enxergarmos além de nós mesmos, é enxergarmos além dos nossos olhos carnais, naturais, e olharmos com os olhos espirituais. Eu quero orar por você nessa noite. Essa oração de Eliseu é a oração que eu e você precisamos fazer. Deus, abra os nossos olhos espirituais, para eu ver além das minhas crises, para eu ver além dos meus problemas, para eu ver além das minhas dificuldades, para eu ver além, Deus, de toda a situação que me cerca, somente com os olhos espirituais. Vamos juntos buscar a presença de Deus? Feche teus olhos aí onde você está agora e vamos clamar ao nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos encontramos neste momento para buscar a Tua presença, Pai. E eu quero neste momento orar por essa pessoa que me escuta agora, que me ouve agora a oração, Pai. Deus,
O Senhor sabe o que essa pessoa tem enfrentado na vida, as dificuldades que têm cercado a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa está cercada de problemas, de crises. Talvez essa pessoa está cercada com problemas de saúde, situações financeiras, crises no casamento, de relacionamentos com os filhos. Oh Deus, essa pessoa talvez olhe à volta dela e só vê problemas, só vê dificuldades, ó Pai. E ela se vê apavorada, com medo, sem saber o que fazer, como o moço do servo do Senhor, que ficou ali se questionando: o que faremos? Talvez essa pessoa que me escuta agora está assim: o que farei diante dessa situação? O que eu farei diante desse problema? O que farei no meu casamento? O que farei na minha vida? Talvez essa pessoa está assim, porque nós olhamos, quando olhamos com os olhos carnais, ficamos com medo, ó Pai, ficamos apavorados, com medo do que vai acontecer, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, como teu servo Eliseu lhe pediu, ó Pai, abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela possa ver, além dessas dificuldades, ela poder contemplar o Senhor, cuidando dela, meu Deus, poder olhar e ver que o Senhor está do nosso lado, está em nossa volta, guardando nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa vida pessoal, emocional, espiritual. O Senhor está conosco, Pai, que possamos enxergar espiritualmente a Tua presença conosco, nos dando encorajamento, nos dando força, nos dando, meu Pai, disposição para continuarmos firmes nessa peleja, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor conquistou para nós e nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós assim oramos, ó Pai, pedindo tão somente ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que nos abra os olhos espirituais para enxergarmos além dos nossos problemas nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa, em nome de Jesus, olhar para essa história e se identificar: quem eu tenho sido diante dos meus problemas? Como moço do servo de Deus ou como Eliseu, que olhou espiritualmente? Que você possa abrir os olhos espirituais e enxergar além daquilo que Deus está fazendo por você. Deus te abençoe, te dê uma boa semana, em nome de Jesus.